Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó Maria, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Senhor, rendo graças pela nossa vida, Senhor. Nossa missão no canal Fiat Voluntas Tua Brasil. Senhor, sabemos que nós somos muito incapazes por nossas forças. E o Senhor sabe o quanto valemos para Ti. Muito mais do que a gente é capaz de compreender e entender. Então, Senhor, nos prostramos diante de Ti e queremos acreditar que vamos vencer toda a força maligna de Satanás, renunciando ao nosso eu, diariamente, de acordo com a nossa velocidade e compreensão, com a nossa pequenez e humildade. Se estamos vivos é para a Tua glória, se estamos ainda na terra, que seja para a Tua glória. Se um dia estaremos no céu, cedo ou tarde, é para a Tua glória sempre, Pai. Capítulo 13. Jesus quer que a alma toque com a mão o seu próprio nada e se disponha da mais profunda humildade. Por isso, a priva de toda consolação e graça sensível, escondendo-se dela. Lembro-me que muitas vezes após a comunhão, Jesus, ele me dizia: tu não poderás realmente se assemelhar a mim, senão por meio de sofrimentos. Até agora estive ao teu lado, agora quero deixar-te sozinha um pouco, sem me fazer sentir. Estamos num tempo de muita gente morrendo, muita gente sem se comunicar uns com os outros, os corações fechados, as almas assustadas, sem esperança, e o egoísmo reina, né? Sem elas perceberem, fazendo com que as pessoas não se comuniquem, pelo menos onde eu moro. Mesmo que as pessoas estejam na santidade humana, né? Porque na divina vontade já é fato a gente ser solitário, né? Mas as pessoas que estão perto de mim também são muito sozinhas. Então é o Jesus sozinho, e que a gente vê mais nos irmãos do que na gente. Porque nós estamos numa realidade, nós que estamos na caminhada na divina vontade, a gente tem a comunidade, né? E esses que estão muito perto de nós, mas que não vivem acordado, despertado, né? Em nome de todos eu falo para a realidade em geral, né? Mas é a porta, né? Significa que Deus ainda tem esperança com esses tipos de situação. Quando está indo tudo bem, tudo perfeitamente bem, não significa que essa pessoa é muito amada. É justamente porque Deus já deixou de mão. E quando vem uma situação dessa, de se sentir só, é a hora de se unir na cruz com Cristo. Então, essas almas que continuamente se sentem melancólicas pela ausência da comunicação com outras pessoas, é a hora das pessoas receberem o orvalho benéfico dos filhos da divina vontade. Não porque a gente é alguma coisa. É para a gente realmente não pensar na gente, pensar nessas almas que não estão vivendo das luzes que estamos vivendo, né? Então nós somos o Cirineu dessas pessoas, né? E Jesus foi o Cirineu da Luísa nesse momento, né? Por um instante, para ver como sem Jesus a gente se sentiu. Como Jesus
sentiu a dor de imaginarmos sem ele, se ele não viesse à terra, né, para nos salvar. Desde o ventre de Maria, ele notava a nossa sede de Deus, a nossa carência, a nossa doença, né, que gera essa enfermidade da gente dar prioridade aos sentidos, ao sensitivo, às emoções do que a Deus puramente, né? E ele sofre muito, muito mais do que nós essa situação. Então ele dá um pouquinho disso para a Luísa sentir, né? Até para aliviar Jesus de tanto incômodo dele ver tantas almas na resistência a não corresponder, né? A essa iluminação que Jesus dá para compreender que sem ele nada podemos fazer, nem mesmo corresponder a amar os apelos de Deus através dos seus profetas, do livro do céu, através da própria Mãe Santa, né? E tudo é fruto da redenção, né? Então, Luísa era treinada por Jesus, né? A ser só para ele. Nós somos muito egoístas, né? A gente quer um Jesus só para a gente, mas quanto mais a gente partilha, mais a gente se integra aos interesses divinos, mesmo que muitas vezes humanamente ou até espiritualmente nem tudo possamos realizar, porque Deus sabe da nossa luta, da nossa incapacidade também, que no tempo dele tudo ele vai explicar no céu. Pelo menos estamos morrendo, lutando, né? Ele nos consola com essa verdade. Então, vê, até agora eu te guiei pela mão, né? E ele guia-nos pela mão, apesar de, pulando as vírgulas, né? Instruindo-te e corrigindo-te em tudo. E tu não fizeste nada além de me seguir. Agora, eu quero que faças isso por ti mesma. Entretanto, mais atenta do que antes, né? Fazendo com que ela enxergasse com o olhar de Jesus como ele trata as almas, como ele precisa purificar as almas. Essa alma dando prioridade à sua própria necessidade de enxergar como Jesus enxerga a necessidade da alma. Que só ele tem essa capacidade de capacitar, né? Pensando que estou olhando para ti, mas sem me fazer sentir, né? Então, é uma glória para Deus, é uma honra fazer as coisas sem precisar sentir, sem precisar ver, né? Pela fé, pelo amor a Deus. E que quando eu me fizer sentir novamente, virei para recompensar-te se tiveres sido fiel a mim, ou punir-te se tiveres sido ingrata. Então, o punir aqui não significa que ele está destruindo a Luísa, né? Tirando dela a dignidade dela. É uma necessidade para poder ela dar valor àquilo que Deus a inspirou a princípio, que é amar a Deus acima dela mesma, né? Fazendo a obediência. Então, ele também inspira a nós a não querer o sensível no lugar de Deus, né? E ele quer nos convidar. Ele não força, né? Se apegar ao querer dele, até mais do que querer vê-lo, senti-lo, né? Saber o que age, né? Como o querer divino age, né? Então, Luísa era escrupulosa e Deus estava podando ela, né? Como ele quer fazer isso conosco, se a gente deixar, se a gente confiar, sem resistência, né? Ela só confiava, né? Ela não entendia que ele poderia iluminá-la logo, né? Ela era ajudada por Jesus a estar atenta, a amá-lo, né? Esses dias eu estava mandando para um irmão um vídeo de uns evangélicos, né? Clamando pelo Brasil, só que de 6 anos atrás. Só que na metade do vídeo falava de ódio à igreja, né? Católica, idolatria à imagem e tal. Só que Jesus viu que eu não queria de forma alguma ofendê-lo, a Deus no caso, né? Expondo esse vídeo. A minha intenção foi boa, porque eu vi ali a pureza da pessoa, mesmo em meio a esse sensível que a gente estava percebendo da revolta de criticar as imagens, o texto, enfim.
Mas Jesus, apesar de, ele extrai o bem maior, né? E o mal menor, que é atingir nós, depois se transforma tudo em amor, né? Porque no tempo certo, o orvalho benéfico cairá nesses irmãos. A gente não tem como condenar agora. A gente tem que ter sabedoria, né? Sem precisar Deus aparecer para a gente, para nos repreender. Então ele se usa de um servo de Deus para dizer, olha, esse vídeo não está coerente. Tem uma parte que essa pessoa critica a fé católica e me deu repulsa. Então essa pessoa era Jesus falando comigo. Então por que eu vou ficar achando que eu tenho que ouvir só a voz de Jesus na minha cabeça e dentro de mim? O outro é Jesus também. Então é abrir mão mesmo desse amor próprio, dessa necessidade de querer sempre estar certa, né? Ainda que a gente esteja as melhores intenções. Se a gente ficar na soberba de se sentir mais especial que as pessoas que nos exortam, mesmo elas lentas na caminhada ou não entendendo bem Deus como a gente, ou a gente achando que sabe mais, né? E não andar no caminho igual, né? É tanta coisa, ou se sentir inferior àquela que está avançada e ela é mais humilde e você se sente chateado porque a pessoa está mais humilde. É assustador, né? Fiquei tão assustada e aterrorizada com esta notícia que lhe dizia: Senhor, meu tudo e minha vida, como poderei sobreviver sem ti, né? Sem a ajuda do próximo, que o próximo é Cristo. Quem me dará força? A Luísa, ela era solitária, né? Como depois que me fizeste deixar tudo, de modo que eu sinto que não existe ninguém para mim. Esse é o sentido. Você existe em Jesus e Jesus existe para você. Porque não é todo mundo que vai aceitar, entender essa vida de solidão, né? Em Deus. Queres me deixar só e abandonada? Então ela estava ainda se ajustando, né? Porque a porta é muito estreita, né? Talvez tenhas esquecido do quão ruim eu sou. Ela estava se culpando, se julgando o tempo todo no lugar de Deus, não deixando Deus acalmá-la, né? E que sem ti eu não posso fazer nada. E por essa recriminação, assumindo o aspecto mais sério, acrescentou Jesus, né? É que eu quero fazer-te compreender bem quem tu és. Vê, estou fazendo isso para o teu próprio bem. Então Jesus faz as coisas mais mirabolantes para nos atentar à possibilidade de a qualquer momento a gente ouvir nossa vontade humana, né? Sempre a gente tem que entender, Senhor, eu estou num processo. Eu sei que o Senhor não vai me castigar se eu estou na intenção de me movimentar em rezar, em jejuar e não também expor as pessoas. Estou rezando, estou jejuando. Não. A primeira coisa é fazer de coração, fazer com boa vontade, fazer com alegria, gratidão. Não porque fulano vai ficar com raiva de mim e vai me tirar do zap. Ou porque fulano vai ficar brigando comigo. Não é isso, né? É muito profundo. Vê, estou fazendo isso para o teu próprio bem. Não te tristeças, quero preparar teu coração para receber as graças que te designei. É se preparar o coração de várias maneiras, cada um de uma forma pessoal. Muitas coisas que acontecem comigo eu não posso explicar, nem sei explicar em palavra. Se Deus me der um dia a graça, posso melhorar, né? A dialética. Até agora eu te ajudei sensivelmente, agora serás menos sensível. Olha que grandeza, né? Que grandeza! Te farei tocar com a mão o teu nada, te cimentarei bem na profunda humildade, para poder construir sobre ti os muros mais altos, assim que em vez de afligir-te, deverias alegrar-te e me agradecer. Porque quanto antes eu te fizer passar pelo mar tempestuoso, mais cedo chegarás a um porto seguro, né? Para ficar num ponto só. Ele estava treinando a Luísa para ficar num ponto só. E a aflição é normal. Jesus, ele não fica agredindo a Luísa, assim, sendo forçado. Você tem que entender o que eu estou falando, não. Ele reconhece que ela fica aflita e ele entende que a pequenez, né? A imaturidade. Deverias alegrar-te e me agradecer.
Vamos concluir então a leitura, né? Qual é o mar tempestuoso? Aquilo que apresenta-te a nós, né? Como eu falei, qualquer coisa, desde um calor insuportável no Nordeste, desde uma enfermidade, desde um constrangimento, seja ele qual for, de que ordem for. Deus, Ele nos deu esse caderno para escrever, para meditar. Deus me deu esse livro para segurar e ler e fazer a partilha. Deus é soberano. Deus me deu essa voz para falar a palavra dele e expor o que o meu coração precisa dizer para meus irmãos. Então, Ele está no controle, né? Então, provas que te sujeitarei, tantas maiores graças eu te darei. Então, ânimo, ânimo, e depois logo virei. Então, ele não falou assim de uma maneira prática. Ele viu o esmorecimento, o mimimi, né? O chororó, as hesitações dela, né? Mas hoje ela no céu, ela está intercedendo, né? Ela está vendo a nossa inutilidade muitas vezes, né? Nossa insegurança, né? Porque a gente ainda está muito preso a ver o humano dos outros, né? E ao dizer-me isso, parecia que ele estava me abençoando e indo embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia? O vazio que deixava em meu interior, as lágrimas amargas que eu derramei, que ela estava muito exagerada também, né? Então, não pode se desesperar, né? Porém, resignei-me à sua santa vontade. Parecia que de longe lhe beijava a mão, que me havia abençoado, e dizia-lhe: adeus, ó santo esposo, adeus. Esses dias recebi um beijo na mão, né? De uma pessoa, um amigo que ele bebe muito, né? Mas o bêbado às vezes é sincero, né? E aí senti que era Jesus nele, precisando desse carinho do meu Jesus, Jesus para ele, né? Então ele beijou a mão de Jesus e recebeu uma grande graça que passou através de mim, né? Então eu dei glórias a Deus por estar nessa vida divina, ou lutando por ela, né? Eu tenho que acreditar. E ao dizer-me, parecia que ele estava me abençoando e indo embora. Porém resignei-me à sua santa vontade. Parecia que de longe lhe beijava a mão, né? Que me havia abençoado, e lhe dizia: adeus, ó santo esposo. Vi que tudo para mim tinha acabado, considerando que eu tinha somente a ele, e sem ele não tinha outro consolo, mas tudo se transformara em dores muito amargas. Ela precisava se acalmar, né? Mas não estava fácil para ela mesmo, não. Eu não entendo, né, o que ela sentiu, mas posso imaginar como é difícil, né? Porque é o caminho mais santo, mais perfeito, né? E ela foi a única que viveu, né? Antes as próprias, assim, na época, né? Antes as próprias criaturas intensificavam minha dor, de modo que todas as coisas que via me pareciam dizer: veja, somos obras do teu amado. Onde ele está? Se eu olhasse para a água, fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensamento me dizia: ah, estas são as obras do teu esposo. Elas têm o prazer de vê-lo e tu não o vês. Ah, obras do meu Senhor, me deem notícias, me digam onde ele está. Falou-me que logo voltaria, mas quem sabe quando? É porque ela tinha a correspondência, né? Ela tinha uma urgência de nunca mais ficar pegada a ela mesma. Ela estava com medo de deixar Jesus triste, Jesus decepcionado, né? Às vezes alcançava uma desolação tão amarga que sentia falta de ar. Me sentia se gelar toda, sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes a família percebia isso e eles atribuíam alguma doença física e queriam me colocar em tratamento, chamar médicos. Às vezes insistiam tanto que conseguiam, mas eu, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinha, então eles raramente notavam. Então a Luísa, ela contava também com as forças dela. Jesus dava esse respaldo temporariamente, porque ela estava na purificação, até ela chegar num grau maior de desprezar a si mesma
e não ficar controlando, né? Amém, Fiat.